nosso boa noite a todos, presentes e os que estão nos ouvindo pela internet. Nós agradecemos a casa pelo convite e é sempre um prazer de coração estar aqui para rever tantos amigos e para refletirmos sobre o Evangelho. Inicialmente eu queria dizer da alegria de ouvir as crianças com esse fundo musical cantando e parabenizar os pais que as trazem, porque vocês não sabem, não é, os talentos que vocês estão colocando em desenvolvimento ao ouvir o Evangelho. Que maravilha, parabéns. Vamos pensar um pouco sobre essa parábola, já tão escutada, tão comentada. Não queremos trazer aqui nenhuma novidade, mas reflexões em torno das nossas vidas e do que podemos aprender com o Evangelho, porque se Jesus falou por parábolas, ele sabia que a história contada numa parábola, ela se perpetua muito mais e dá margens a cada época fazer a sua leitura, a sua compreensão. Então, por que não refletirmos hoje sobre o que significa a parábola dos talentos? O que é que Jesus quis trazer para nós hoje, porque em todas as épocas que ela for lida e for refletida, com certeza teremos o que aprender. Nós sabemos que a parábola é uma narrativa que é feita com elementos da cultura, da sociedade, da época de Jesus, para que as pessoas pudessem compreender, as que já tinham condições de compreender. Ao mesmo tempo, ela se torna um texto fechado que pode ser lido com os elementos culturais de cada época posterior. Com certeza, daqui a outros tempos, quando fizermos essa leitura e estivermos no outro estágio espiritual, faremos outra compreensão desta parábola. A grandiosidade da parábola, que eu particularmente demorei um tempão para compreender, porque a parábola é uma história em que Deus é aquele Senhor das vinhas, o Senhor das grandes propriedades. Os trabalhadores de confiança que receberam os bens, somos todos nós, a humanidade. A vinha, as terras, tudo é o planeta. E os dons que foram dados em moedas, que para umas traduções seria moeda, seria ouro, para outras seriam formas de medir e de pesar também moedas. Medir, essas formas de medir seriam feitas em ouro ou em prata para servir como modelos de medição de peso e de valor. O que importa é que o talento, ele mede alguma coisa e mede e indica valor. Para nós, o que seriam os talentos, já que Deus é esse Senhor dos grandes bens, dos grandes haveres, que chamou seus servos para distribuir, dando a um 5, a outro 2 e a outro 1. Só nesse começo aí nós já temos uma interpretação para a gente fazer. Por que o Senhor deu bens diferenciados? Por que Ele não deu tudo igual? É a charada da parábola que nós só vamos entender à luz da reencarnação, das aquisições da alma, porque como Deus é justo, Ele não daria injustamente. Ele dá os bens de acordo com as condições que cada servo, que cada filho, que cada um de nós teríamos condições de levar adiante. Então a gente já vê a riqueza dessa distribuição. Mas o que me chocava durante muito tempo era por que aquele servo que enterrou o talento foi tão punido. E nós vamos, graças a Deus, depois dos estudos, das leituras, nós vamos ampliando a nossa compreensão. E nós vamos entender que aquele servo que recebeu 5 talentos, ele tinha condição, pelas suas aquisições espirituais, pela lei da reencarnação e de evolução,
de trabalhar aqueles talentos. E ele chega para o Senhor depois da viagem e devolve os talentos multiplicados. O que recebeu 2, igualmente, multiplica os talentos, coloca a serviço dos banqueiros e devolve os talentos multiplicados. Mas aquele que recebeu 1, a reação dele foi diferente. Ele imaginou: eu recebi só 1, o que eu vou fazer com isso? Não vai servir para ninguém, não vou conseguir ajudar ninguém. Então eu sei que meu Senhor é rigoroso, quando ele chegar, ele vai me pedir o talento, vai que eu perca, então é melhor esconder. Guardou o talento, enterrou, porque vocês sabem que durante muitos séculos se enterrava, porque quando os ladrões chegassem, ninguém sabia onde tinha enterrado, eles não iam, cavar tudo. Então quem enterrava em casa, no quintal ou longe, assegurava o seu bem por muito tempo. E ele usou desse recurso que era muito usado. Eu enterrei para que ninguém roubasse. A atitude desse servo gera uma reação diferente naquele senhor. Aquele senhor deu a ele um talento. Os outros receberam as benesses. Vem para a alegria do teu Senhor. Se tu multiplicaste esse, poderei te dar muito mais bens para que tu possas continuar multiplicando. E aquele servo que enterrou recebe uma punição grave. É retirado o talento dele, é dado ao que multiplicou mais, e ele vai para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Se não lermos essa parábola à luz de uma compreensão melhor, nós vamos dizer: Deus é vingativo. Mas nós já temos hoje condições de decifrar, de entender, de compreender o segredo dessa parábola. Porque aquele servo que guardou, que enterrou, ele não devolveu do mesmo jeito. Ele disse: Senhor, como eu sabia que tu era muito severo, que colhes onde não semeaste, eu tive receio e enterrei. Aqui está o teu talento. Olha o que é que o Senhor diz: servo mau e preguiçoso. Olhe bem essas expressões: servo mau e preguiçoso. Não levaste adiante, não multiplicaste o talento, por isso tu vais sofrer. Vamos analisar, porque é uma parábola. Nenhuma parábola deve ser entendida ao pé da letra, não é? Por isso que não podemos gerar a concepção de que Deus é vingativo. Vamos analisar essa história. Veja bem, nós vamos entender que a lei de amor é a lei de misericórdia e multiplicação dos bens da vida. Jesus disse, quando ele resumiu toda a lei e os profetas, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele disse que se nós não amássemos e não fizéssemos além do que os escribas e fariseus fazíamos, não entraríamos no reino dos céus. Porque eles só emprestam a quem devolve, só faz o bem a quem faz o bem a eles. Eles se comportavam de forma altamente calculista para fazer o bem. E Jesus vai ao encontro dessa concepção. E ele vai dizer que nós deveríamos fazer muito mais. Então o servo que recebeu um talento, nessa leitura dos talentos, o que é que significaria os talentos? Já que na parábola é um recurso grandioso, que pode ajudar muita gente a construir coisas maravilhosas, que são os recursos financeiros. Então, na leitura da parábola, os talentos são todos os dons que recebemos da vida. São todas as aquisições que temos, inclusive as afetivas. Não só as intelectuais, morais, mas afetivas. Se você tem uma amizade muito boa, isso é um talento que você tem na sua vida. Quantas pessoas não têm esse apoio que encontrariam num amigo, não tem em casa e encontra num amigo? E encontra num aparentemente estranho, porque não existe estranhos nas nossas relações. Nós nos reencontramos com as pessoas. Então os talentos são todos os bens que nós temos ao nosso favor. Eu estou me utilizando de um talento, a voz.
Não ter tanto receio de falar em público, embora dê um nervosozinho, uma agoniazinha, a gente imaginar que vai falar. Mas depois que a gente começa, a gente fica à vontade, a gente supera. É um talento, ou seja, qualquer recurso que você recebeu da vida e que você pode colocar à sua disposição e a dos outros para servir, é um talento. E na hora em que eu servo, enterra por medo, por preguiça, comodismo, falta de confiança em si mesmo, não serve para ninguém um talento. Por que não serviria? Foi ele que julgou que não serviria para ninguém. Talvez por medo. E se eu aplicar esse recurso e ninguém me der de volta? E se eu não conseguir de volta e chegar o dia de entregar ao Senhor, o que é que eu vou fazer? Por medo, ele pode também não ter se colocado à disposição da vida para servir. Então a parábola, ela faz um recorte das nossas atitudes diante da vida. Quais são as nossas atitudes com os dons que recebemos? Eu multiplico, eu coloco a serviço do outro, eu faço com que aquela habilidade que eu tenho, ela seja útil à comunidade, à minha casa, ao centro espírita, ao meu grupo religioso, ao meu ambiente de trabalho. O ano passado eu vi um depoimento, gente. A pessoa não me falou diretamente, eu vi a pessoa me contou. A pessoa passou num concurso público, federal, e a pessoa chegou no ambiente e disse: fulano, e aí, você está trabalhando muito? Eu disse: não. Eu disse: o foi que houve? Eu disse: não, eu já cheguei dizendo, eu não sei usar esse recurso no CorelDRAW, eu não sei fazer essa tabela, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, ninguém me dá nada. Gente, eu quase que caio. Olha a nossa responsabilidade. A pessoa tem os recursos, sabe, foi contratada para e não está fazendo. Será que ela acha, na inocência dela, ignorância espiritual, que a vida não vai lhe cobrar? Porque nós não concebemos mais que se dar bem na vida é bom, se dar bem enrolando os outros. Nós já temos uma concepção pelo cristianismo, e essa pessoa é cristã. Não precisa nem ser espírita, porque está lá no Evangelho. Jesus nos convida para essa doação. Então essa pessoa está se omitindo. Ela não está colocando o talento dela, o serviço que ela tem, a qualidade, o que ela poderia estar fazendo para engrandecer aquele ambiente de trabalho, a família, a comunidade. Quantas pessoas vão ser prejudicadas por conta da omissão dela? No caso dessa pessoa que falou isso, por comodismo, por preguiça e por infantilidade espiritual, ignorância, de achar que essa é uma atitude que não vai lhe gerar sofrimentos. Então, quando Jesus fala desse recurso, dessa parábola em que o servo enterrou, e ele foi chamado de servo mau e preguiçoso, e de servo infiel, porque ele não cumpriu, ele está nos alertando, porque todos nós somos servos de Deus, todos nós somos co-criadores. Deus trabalha para o progresso dos mundos através dos anjos e dos que ainda não são anjos, mas como nós estamos nos construindo, talvez daqui a milênios, mas chegaremos lá. Tudo que pode ser melhorado na vida depende da dedicação, do recurso, do empenho, da amorosidade, da dedicação. Olha aí o recurso da eletricidade. O que foi feito para que se chegasse a essa descoberta? Será que nós somos capazes de imaginar o que as pessoas doaram de si para que projetos, para que descobertas, para que coisas boas aconteçam no mundo? Elas estão pegando o recurso que elas têm da inteligência, da habilidade, da capacidade e estão colocando a serviço para criar coisas que às vezes elas nem vão usufruir tanto. Vocês conhecem aquela história da tamareira? Por que a gente come tâmaras hoje? Que passa 100 anos para se desenvolver, porque alguém plantou.
Se alguém dissesse, eu não vou plantar não, porque eu nunca vou comer, nós não teríamos. Então, quando o Senhor da parábola age, mostrando aquele servo que a preguiça, o comodismo, a indiferença, o egoísmo, como aponta o livro dos Espíritos, é a maior chaga da humanidade, é o egoísmo. Ele foi egoísta, ele pensou só nele. Se eu não conseguir multiplicar, quem vai se dar mal sou eu. Por medo, por comodismo, por preguiça, ele enterra e não coloca a serviço. Será que não apareceria ninguém para precisar daquele talento? Porque segundo as traduções, quando se coloca 5, 2 e 1, 1 não equivale só a 1, o numeral que a gente tem. 1 pode significar R$1.000, R$1.000.000. Não é uma unidade exclusiva. Na tradução ficou 1. Mas quando eles avaliam e estudam em termos de peso e de valores amoedados, não é R$1. Certo? Então, nessa compreensão que é numérica, metafórica, o 1 aí significa pouco recurso. Eu tenho pouco recurso, mas eu coloco esse meu recurso adiante. Eu aprendi essa semana uma frase que eu achei muito interessante. Não importa o que você recebe da vida, importa o que você doa com o que você recebe. Você pode receber milhões e não estar distribuindo. Você pode receber centavos e reais e estar colocando a serviço. Isso se comparando em dinheiro. Chico Xavier recebeu muitas agressividades e abandono na infância. Não foi que ele doou a vida com isso. Essa semana ouvimos mais um relato trágico das crianças que já estão cometendo crimes. Crianças que já cometem suicídio. Crianças que sofrendo bullying pegam a arma do pai e na escola já são capazes de matar. Olha o que nós estamos ouvindo na nossa sociedade. O que estamos fazendo com o que recebemos. O que estamos fazendo com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. O que estamos doando a ele, não importa se foram 5 talentos, que nós tenhamos recebido 2 talentos ou 1 talento. O que nós estamos doando para diminuir a dor do mundo? Já ouviram essa expressão? A dor do mundo significa todos os sofrimentos. O que estamos fazendo para dar alegria às pessoas com as quais convivemos? Dar alegria não significa dar coisas que elas desejem, mas gerar o bem-estar, o sentimento de alegria. A alegria enquanto emoção, enquanto sentimento. Alegria. Alegria não quer dizer ouvir piadas imorais e dar risadas, ou preconceituosas e dar risadas. Isso não é alegria, isso é doentio, comportamento doentio. Porque uma pessoa não pode rir de uma piada que é preconceituosa. É sinal que ela não se coloca no lugar do outro. Então não é dessa alegria confusa que anda por aí. Nós estamos falando do sentimento de bem-estar, de leveza, de é bom estar contigo porque eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, a gente conversa de coisas agradáveis, a nossa convivência dentro do lar é boa, é salutar, é agradável, gera condutas boas. Voltando à parábola, não vamos nos esquecer da atitude desse servo. Por que será que na parábola o servo é colocado como uma situação que não é desejada para nenhum de nós? Primeiro, pela atitude egoísta. Porque se o Evangelho nos chama para fazermos o bem, aquele recurso deveria estar a serviço do bem. E todo recurso que não é colocado a serviço do bem do outro, nós vamos depois prestar contas. Porque se analisarmos bem, o corpo físico nosso não é nosso. A gente diz meu corpo, né? Mas na verdade não é. É um empréstimo de Deus. Se estivéssemos em outro planeta, com certeza teríamos outro corpo adequado àquela situação do planeta. E esse corpo fica até o momento das nossas experiências, desde que nós não antecipemos o seu desgaste para irmos antes ao plano espiritual. Então, nenhum corpo que a gente pensa que é nosso, é dádiva, é empréstimo, é talento.
os sentidos, a inteligência. Todos esses são recursos que nós recebemos e que deveremos colocá-los à disposição da vida para que esses bens sejam multiplicados. Então, quando os outros servos colocam o talento a serviço, o que é que acontece? O fato de colocá-los a serviço da vida, a vida multiplica. Então, nossa tarefa é multiplicar com Jesus. Ele só pede a nossa iniciativa para que o bem aconteça. Porque, como nós falamos anteriormente, somos co-criadores. Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Para que o bem aconteça na terra, é preciso que nós tenhamos a disposição em nosso coração para que esse bem aconteça. O bem não vai acontecer de forma isolada. Ele vai acontecer através de alguém, através de nós. Então o servo, ele não se coloca no movimento do amor, porque o amor é misericórdia, é multiplicação. Então, se você recebe uma dádiva de alguém, eu não sei se alguém já ouviu isso, eu já ouvi. A pessoa dizia assim: olha, eu não esqueço nunca aquele bem que fulana me fez. Eu estava hospitalizada, não tinha ninguém para me socorrer. A minha vizinha foi para o hospital, meus parentes tudo de outra cidade. Eu tinha ganhado um bebê e essa pessoa cuidou de mim, levou minha roupa para lavar, fez isso, fez aquilo, foi me buscar no hospital, me cuidou como se fosse uma mãe. Eu vou passar a minha vida e eu não agradeço essa pessoa. Vocês já ouviram isso? Quantos relatos? Olha, a pessoa só fez uma caridade, fez naquela cena, e você nunca mais esquece. E sempre que lembra da pessoa, às vezes até com uma alma nobre, né? Porque segundo Esopo, a gratidão é virtude das almas nobres. Gostei da frase de Esopo. Então, como é uma pessoa grata, nobre, ela vai passar o resto da vida agradecendo e orando por aquela pessoa. Por conta de um gesto, de uma atitude, de um momento de desespero. E essas atitudes, gente, gravam. Porque na hora que nós estamos mais fragilizados, chegar alguém e te dar a mão, não tem coisa melhor não, gente. Quem já recebeu sabe do que eu estou dizendo. E eu devo a muita gente. Nessa encarnação, eu já devo a muita gente. Então, o que acontece com o servo? Na hora que nós enterramos, nós não estamos nos colocando à disposição da vida. Então, uma coisa boa, um sorriso que você recebe, por ser bem recebido num lugar, você já sai ali assim, ó. Aquele sorriso que alguém provocou em você, você sai multiplicando. Não existe isso, eu só recebo um bem e eu só dou aquele que eu recebi. Não. Eu recebi um sorriso, estou feliz. Você vai dar tantos sorrisos que você não imagina. É a multiplicação. Jesus nos chama para essa multiplicação dos talentos. O segredo da parábola é esse: multiplique as dádivas que você está recebendo. Não pare. Ah, eu recebi um bem, ai que coisa boa, fulano me deu. E nunca mais você faz nada para ninguém. Parou em você. Não pode. Nós somos chamados a essa multiplicação. Então o sorriso que você recebeu, você vai colocar esse sorriso adiante. A saúde que você recebeu uma graça, um livramento, coloca isso a serviço da vida. Recebeu ajuda espiritual, saiu da obsessão, continua trabalhando para diminuir a obsessão dos outros. Eu já me livrei, eu acho que de momentos dificílimos de obsessões. E quando eu vejo uma pessoa, eu me identifico, eu digo, meu Deus, ela pode sair como eu saí. O que é que eu posso fazer para que ela também consiga? Colocar a serviço e não ficar, obrigado Senhor, toda a vida. Obrigado Senhor, e eu não faço. Então Jesus disse que aquele servo ia ficar isolado, porque ele vai precisar pensar que no isolamento, fora, as trevas exteriores significa outro lugar que não é o planeta. É fora
desse lugar que já está se gerando luz. Ele pode ir para outro planeta, noutra situação ainda, ser chamado a superar o maior drama que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 913. Qual é o maior impedimento da alma? O egoísmo e o interesse pessoal, que dá na mesma coisa. Se eu penso primeiro em mim, é porque eu sou egoísta. É o ego que toma a frente do self e não deixa o eu divino atuar. Então nós precisamos pensar nessa relação. Por que precisamos doar a vida? Essa força realizadora com Deus, você faz a sua parte e Deus está com você. Não enterre. Não somos nós que vamos fazer tudo. Na hora que a gente se dispõe a fazer uma coisa boa, eu sempre digo nos cursos de preparação de evangelizadores, porque Dr. Bezerra de Menezes já falou sobre isso e outros espíritos. Você quer ter mais guias espirituais? Assuma a tarefa no bem. Olha que maravilha. Vem ajudar no curso das grávidas, no curso das mães, para dar alguma habilidade. Você tem alguma habilidade? Se prontifique a ensinar. A casa espírita lá, pelo menos, a gente bota no horário que a pessoa pode. Não é nem que as mães, você só pode esse horário. Então, minha filha, a gente divulga e vamos fazer. Por quê? Porque alguém vai aprender aquela tua habilidade, vai se libertar da depressão, vai se sentir útil, vai ter toda semana um encontro com vocês, com aquele grupo de pessoas. Aí você diz, mas eu não estou fazendo nada, eu não faço palestra, eu não sou médium, eu não dou passe. Gente, não só se ajuda dessa forma não. E Deus seria injusto se a gente só ajudasse se fosse dessa forma. E um mundo de gente que não tem essa concepção religiosa para agir assim, vai fazer como? Da outra forma, é o amor em ação. Então essa força realizadora com Deus, Ele nos dá e a gente multiplica com Ele, não somos nós. Por isso que ninguém deve se envaidecer de nada, porque até para eu estar aqui falando sobre isso, olhando o roteirinho de vez em quando, isso é ajuda da espiritualidade. Se fosse eu sozinha, não conseguiria fazer isso não. Isso é um desafio que eu fui me dando, de quem tem débito, de já ter desorientado muita gente. Então hoje a gente está tentando aprender a orientar. E uma coisa boa é isso, é falar, porque eu digo, eita, eu estou pensando sobre isso. Eu começo a pensar no assunto, porque ele também vai me ajudar. Será que eu estou multiplicando mesmo o que eu estou recebendo? Colocando a serviço da vida? Porque se o egoísmo é enterrar, é dizer, eu não tenho nada para dar, eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém, eu não estudei nada. Não, isso é o diálogo, a conversa, a justificativa do coitadinho. Não é? E nenhum coitadinho cresce. Ele só cresce quando ele admite, eu posso crescer, eu posso aprender isso, eu quero ajudar, eu quero fazer. É preciso querer, ter vontade de servir. O servo ficou indiferente, não quis servir. É tão pouquinho que eu tenho para dar. E não quis se colocar a serviço da luz. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Porque Deus investe para que nós multipliquemos. É preciso pensar sobre isso. E o que será que Ele está nos dando para que a gente invista? Eu não sei se vocês lembram daquela cena do livro Nosso Lar, que está no filme, em que André Luiz chega para fazer uma entrevista com o ministro, que ele vai pedir trabalho. E ele vai pedir, ele entra todo, poderoso, doutor, e ele senta e aguarda a vez. Quando ele vai conversar, ele vai junto com outra senhora, que não está querendo trabalhar, embora esteja numa colônia espiritual, com tantos recursos. E ele já observa o que o ministro está dando conselho para ela e diz aquela história, quando a barba do vizinho começa a doer, a gente bota da gente de molho, não já ouviram esse adágio? Ele começa a escutar e começa a ver a importância do trabalho, que não podia ser do jeito que ele queria. Eu só trabalho se Deus me der 5 talentos. Senhor, eu quero te ajudar, mas eu só vou ajudar se for nisso. Não. Porque Deus sabe das nossas necessidades.
E lá na conversa ele descobre que não adianta ele pedir, eu quero trabalhar como médico. Ele faz, eu quero servir. Num minuto ali da conversa com a outra pessoa, ele já percebe que o importante é servir. E ele vai para as câmaras de retificação, não para analisar os doentes, porque a medicina do plano espiritual não é igual a daqui. Ele vai para limpar o chão, para levar a comida, para limpar o leito, para acolher o doente. Mas só que Deus sabia, a espiritualidade sabia que com a inteligência que ele tinha e tem, ao fazer aquelas atividades aparentemente insignificantes, ele estaria aprendendo muito mais. E aí a gente vê o laço espiritual que ele faz com Narcisa, o que ele vai aprendendo ali de como tratar. Muito inteligente, ele vai ouvindo os diálogos e ele vai aprendendo. Então, muitas vezes, Deus está nos colocando numa situação que não era muitas vezes a que a gente imaginava. Eu mereço isso. Eu não merecia isso. Eu não mereço essa doença. Eu não merecia esse companheiro, essa companheira. Eu não merecia esses filhos trabalhosos. É o orgulho que faz com que nós imaginemos assim. Eu não merecia esse emprego, essa profissão. É o orgulho que faz que nós pensemos assim. Porque na verdade não importa o que a vida está te dando, mas o que nós vamos fazer com o que a vida está nos dando. Porque muitas vezes o embrulho é feio, é desgastado, mas o que vale é o presente que está ali. O que adianta uma caixa linda e maravilhosa quando você olhar não tem nada dentro? E às vezes nós estamos atrás de embrulhos maravilhosos na vida, que não vão nos trazer nada. E que na verdade nós precisamos de aprender com as situações. Então o servo esqueceu que ele tinha que se colocar à disposição da vida. Ele não quis se colocar à disposição da vida. Então, muitas vezes a situação em que nós estamos envolvidos não é a melhor. Não é melhor aquele emprego. Você acha que não seria. Não era melhor aquela situação. Mas quando passa o tempo, que nós olhamos para trás, ou até no plano espiritual, nós vamos entender por que aquela situação chegou para nós. O que é que nós deveríamos aprender com ela? Aí sim, nós vamos conseguir entender que não era Deus que estava lhe castigando, porque você não merecia receber mais. Mas você precisava daquilo ali, para poder crescer espiritualmente, porque o objetivo da encarnação é crescer espiritualmente. Então essa compreensão dos talentos, ela nos ajuda muito a entender os recursos que a vida está nos dando. Eu sou capaz de reconhecer os recursos que a vida tem me colocado à disposição, as amizades, o trabalho, a saúde, as condições financeiras, tudo enfim, que pode estar a meu favor, que está me ajudando para o meu crescimento espiritual, porque os espíritos ingratos não enxergam, os espíritos rebeldes não enxergam, os espíritos egoístas não enxergam. Quanto mais você dá, mais ele acha que é pouco. Joana vai dizer no livro Psicologia da Gratidão que existem 3 tipos de pessoas. As que não agradecem nada, que são as ingratas, doentias, que estão em situação patológica mesmo, espiritual e psicológica, elas não conseguem enxergar nada de bom. Elas estão doentes. O segundo tipo são as pessoas que conseguem enxergar as coisas boas, mas elas não enxergam, por exemplo, um livramento. Se acontecer um acidente, o carro ficou todo quebrado e ela está viva, ela continua revoltada. Ela não agradece por estar viva, foi só o carro. Não, ela continua. Para ela só agradece se ela ganhar o carro, se ela trocar o carro, se ela comprar um carro, se uma coisa boa, material ou espiritual, acontecer na vida dela. Ela não consegue enxergar o livramento. Aconteceu uma coisa ruim, mas eu tenho uma boa, que é mais importante que a vida. Ela não consegue enxergar. É falta de maturidade. Mas Joana diz que existe um terceiro tipo, que as que conseguem enxergar as coisas boas, as que conseguem enxergar os livramentos
e as que conseguem agradecer as dores que passaram. São as almas nobres. Elas conseguem enxergar que aquele sofrimento, que aquela falta, que aquela situação, o que é que ela gerou de aprendizado para o espírito. Então esse é um estágio já mais avançado. Essa alma está em movimento, porque segundo a análise dessa parábola, crescer é estar em movimento. Mas movimento não significa simplesmente sair de um canto para outro, porque naquela passagem de Maria e Marta, Maria se senta aos pés de Jesus, imagina que maravilha, ter um mestre ali e ela está lá, ouvindo as lições. A outra gosta do mestre, mas ela ainda está muito preocupada em achar que ela precisa servir ao mestre. Ela não está ainda recebendo tudo do mestre. Ela está em movimento. Ela está arrumando a casa, preparando o almoço, preparando a comida. E ainda reclamando porque a outra não está ajudando. Mestre, manda Maria me ajudar, né? Sozinha aqui, tem dó de mim, né? Aí o Jesus diz o quê? Marta, Marta, tu tens te preocupado com muitas coisas, uma só é essencial. Maria escolheu a melhor parte e eu não posso tirá-la disto. O que é essa melhor parte? Será que nós não estamos feito as baratas tontas para lá e para cá com mil e uma coisa e nos esquecendo do essencial? O essencial é a construção dessa consciência tranquila, porque estamos colocando o nosso talento em ação. Porque um dia o Senhor vai nos chamar do mesmo jeito que o Senhor da parábola. E vez por outra eu faço esse teste. Meu Deus, se eu morresse hoje, o que é que seria? Se eu morresse num acidente, como é que eu reagiria? Isso, os budistas é quem diz isso, que vez por outra você faça o exercício da morte. Se imagine morto, que é para você ver o que você sente, imagina. Quem tiver depressão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Só faça se você estiver assim bem, né? Bem alegre com a vida. Isso é um exercício que eles fazem, né? Nos mosteiros, para as pessoas se exercitarem, que a morte é uma coisa natural. Do mesmo jeito que você veio aqui, que você se alimenta, qualquer hora a gente pode desencarnar. E será que nós estamos preparados para isso? Então, como eu ainda não estou, vez por outra eu digo, Senhor, me prepara. Porque quando chegar a hora, eu não quero ter muito espanto não, ver se eu ajudo, né? Se colaboro, porque o camarada atrapalhou a vida toda, na hora da morte ainda está dando trabalho, não é? A espiritualidade. Então vamos ver se a gente também não dá tanto esse trabalho. Mas é bom às vezes a gente imaginar, para a gente saber se nós estamos sendo gratos à vida. Se nós reconhecemos, se nessa hora de prestar conta com a consciência, porque Deus não é punitivo, Deus é amor, Deus é misericórdia, o que a minha consciência vai cobrar? Então esse exercício de sabermos se estamos colocando os nossos talentos a serviço da vida, é o que Joana mostra do tipo psicológico que é capaz de agradecer até o mal que aconteça. Então ele não vê só o carro que ficou deteriorado, ele vê a coisa boa. Olha, da próxima vez eu tenho que ter mais cuidado, da próxima vez eu vou agir assim, graças a Deus não foi coisa pior. Ele consegue encarar os dramas e superar. Ele não fica reclamando, se maldizendo, enterrando o seu talento de gratidão, o seu talento de bondade, o seu talento de amorosidade, porque todos nós temos o que doar. Dá uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, se existe alguém que está numa condição que não possa fazer bem nenhum. E o que é que os Espíritos disseram? Não, só o egoísta não encontra situação para servir. Olha, mexe com a gente, não mexe? Então, eu posso servir. Eu tenho coisas boas para dar. E nós também deveremos olhar para as pessoas como portadoras de coisas boas para dar. E eu me lembrei, para finalizar, de uma história narrada por Charles Plumb. Acho que vocês já ouviram. Quem dobrou seu paraquedas? Alguém já deve ter escutado essa história? É de um soldado americano que durante a guerra do Vietnã, o seu avião foi atingido por um míssil. E ele teve a chance de acionar rapidamente o paraquedas antes do avião explodir.
Ele cai em território vietnamita, é capturado, passa 6 anos preso, e quando a guerra termina, ele é liberado de volta e vai de volta para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele, tão grato por ter superado tudo, começa, não só na igreja, mas na escola, na comunidade, a dar palestras, entrevistas, falando sobre a importância da vida. O quanto ele aprendeu naqueles 6 anos de prisão. Ele não saiu de lá revoltado, maldizendo, querendo matar todos os vietnamitas, não. Olha a compreensão que ele já teve do sofrimento. Ele saiu e começou a dar palestra, dizendo o que ele tinha aprendido, como foi importante aquilo ali na vida dele, aquele livramento, tudo, enfim, o que tinha acontecido. Um dia ele está num restaurante e, como ele já estava famoso dando essas entrevistas, chega um soldado, um marinheiro, aliás, e vai falar com ele. Ah, é você que é Charles Plumb? Sou. É você que escapou rapidamente, né, do avião, antes do avião explodir, você foi. Eu queria lhe dizer uma coisa. Fui eu naquele dia quem dobrou seu paraquedas. Aí o cara parou, né? Ele nunca tinha pensado nisso. Ele disse, sabe naquele dia quantos paraquedas eu dobrei? De um dia para o outro, 1.500 paraquedas. E eu dobrei bem direitinho. Tanto é que funcionou para você. Ele disse, Charles Plumb, que a partir daquele dia, as palestras dele começou a ser diferente. Eu fico toda arrepiada só em falar. É emocionante isso, né? Ele reconheceu que se aquele rapaz não tivesse dobrado bem o paraquedas, ele não estava fazendo palestra nem agradecendo a vida. Aquela simples tarefa que um marinheiro faz, que não é oficial, é alguém que está lá cumprindo com o seu dever, dobrar paraquedas, sem reclamar, fazendo da melhor forma, para que alguém, quando precisar acioná-lo, ele funcione perfeitamente. Vocês já pensaram na responsabilidade de dobrar um paraquedas? Quantas pessoas estão dobrando os nossos paraquedas para que nós estejamos vivos até hoje? Quantas pessoas agiram e agem para que nós estejamos aqui? Até os nossos guias espirituais, os espíritos familiares. Quantos estão não enterrando o seu talento que esse marinheiro não enterrou? Ele fazia bem e bem feito o que ele tinha que fazer. Então nós somos chamados por essa parábola dos talentos, para fechar a nossa conversa de hoje, a fazermos bem feito a nossa tarefa que nos cabe. E cada um de nós estamos inseridos num contexto com as pessoas exatas, no momento certo, para que a gente não seja egoísta, para que a gente não esconda a nossa capacidade de servir e de ajudar. Uma coisa muito importante, uma reflexão: quando você está num ambiente, você consegue ser aquela pessoa que, se acontecer alguma coisa, em 3 minutos você é capaz de se movimentar para fazer alguma coisa em prol da outra? Você está numa fila, está lá todo mundo para subir no ônibus. Isso é uma situação bem prática, bem simples, ou numa fila ou outra. Você é capaz de olhar o seu entorno para ver se tem um idoso, se tem uma mãe, uma pessoa com a criança, se tem alguém com alguma necessidade especial, que possa até ir na sua frente, ou que você possa servir de alguma forma. Você tem essa inteligência, essa percepção emocional, intuitiva, amorosa, responsável, respeitosa, dentro do Evangelho de Jesus? A pesquisa mostra que em 3 minutos, se você não reagir, não faz mais. Acontece uma coisa: você é a pessoa que toma iniciativa, ou você fica esperando os outros? Ou você nem notou, você está tão centrado no seu mundo. E hoje é que a coisa está grave, gente, porque a gente está centrado, ó, no nosso mundinho, no nosso grupo, na nossa... Essa inteligência emocional, essa percepção espiritual, amorosa, que é o amor em ação. Se as pessoas estiverem nos ambientes, se elas tiverem essa consciência, a gente evita muito mal.
e a gente pode ser muito útil. Se você é capaz de perceber seu entorno, você também vai fazer isso dentro de casa. Uma casa grande como a minha, com 8 filhos, quando se reúne em Nórito, dá 15, 16. Quem falta almoçar? Quem falta lanchar? Quem lembrar da sobremesa de fulano? Quem está precisando de ajuda? Por isso que essa percepção de não se isolar, de viver em grupo, presente, conseguindo enxergar o seu entorno, não só as minhas necessidades, a minha vontade, o meu interesse, é sair desse ego doentio, que não nos vai fazer crescer espiritualmente e nem gerar nossa felicidade, porque o que gera a felicidade e o bem-estar é o bem acontecendo. Toda vez que um bem acontece junto de nós, provocado por nós ou por alguém, ele gera uma energia amorosa, uma energia boa. E essa energia amorosa, essa energia boa, resolve conflitos, tira dores da alma, faz com que a gente se sinta melhor, faz com que a imunoglobulina seja gerada na saliva, gera imunidade, gera bem-estar, faz com que nós tenhamos mais predisposição. Quem recebe o bem tem mais predisposição para colocar adiante. Então que sejamos nós esses agentes promotores, causadores do bem, da alegria, não é? Da amorosidade em nossas vidas. E para isso não precisa ter qualidades especiais. Basta a gente não deixar o egoísmo, não deixar o ego ficar à frente das situações. Todas as vezes que pensarmos só mais em nós, com certeza essa não será a atitude do Evangelho. Então, que levemos para os nossos lares essa reflexão, que nos sintamos gratos por todos aqueles que dobram todos os dias o nosso paraquedas, de diversas formas, porque isso já é uma metáfora. Você já tem que desmontar a metáfora para as diversas cenas em que as pessoas estão conosco, caminhando para o aprendizado. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos colocar adiante o bem. Se o reino de Deus precisa ser instalado na terra, ele precisa de agentes, de pessoas que trabalhem para o bem, que não fiquem isoladas no seu mundinho, que saiam, que procurem fazer algo e que se junte a nós. Numa casa espírita, por exemplo, é um bom espaço, tem muito que precisa ser feito. Muito obrigada a todos e boa noite.